E aí, galerinha do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? E aí, pessoal do meu terceiro ano do ensino médio, meu terceirão do coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos finalizar o plano de ensino tutorado PET 4 com a semana 4, que fala sobre um tema muito interessante, ligado aí àquele assunto anterior que a gente vinha falando sobre transgênicos, sobre genes, genética, que é a questão do projeto Genoma Humano. E aí eu já deixo aqui, uma recomendação, o livro O Seu Genoma por $1000, conta um pouco da história, tá? É do Kevin Davis, conta um pouco da história dessa corrida, desses avanços, tá? Na tecnologia de avaliar o DNA, de ler a sequência do DNA, o que a gente chama de genoma, né? Varrer o DNA descobrindo a sequência aí, no nosso caso, na nossa espécie, dos nossos 23 pares de cromossomos. Tá? Esse projeto que inicialmente foi denominado Projeto Genoma Humano, que custou bilhões de dólares e agora está bem mais barato, né, para poder fazer esse sequenciamento aí de pessoas comuns como nós, tá? Tem até algumas empresas oferecendo isso para você saber sua ancestralidade, para saber seu risco a determinados tipos de doenças. É um assunto bem interessante. E esse livro que eu mostrei para vocês, do Kevin Davis, mostra para a gente muito isso, mostra esse avanço, né, e alguns dilemas dessa ciência nova. De 2003 foi quando a gente teve o projeto Genoma, a conclusão, né, do projeto Genoma, até 2010, tá? Que é o tempo que o livro fala. Claro que ele está um pouquinho, né, desatualizado, tem mais coisas surgindo aí, mas vale a pena ler. Enfim, vamos lá às questões da correção que falam sobre esse tema tão interessante. Aí está falando aqui, PUC de 2013. Quase todo o genoma humano tem uma função, diz pesquisa. Parece que ciência finalmente está começando a abrir a caixa preta do genoma. Um novo olhar sobre o conjunto DNA humano indica que ao menos 80% de seus 3 bilhões de letras químicas têm alguma função. E sim, isso é surpreendente, porque desde que o genoma humano foi soletrado pela primeira vez há 12 anos, então aí 2001, né? Eu falei 2003 para vocês, começou em 2001 ali. A impressão que ficou é que 95% dele era de DNA lixo. Sobre o DNA humano, assinale a alternativa incorreta. Então, estamos procurando alguma que esteja errada sobre esse tema. Se você viu a aula do Se Liga na Educação e já deu uma lidinha sobre o tema, eu espero, você já vai conseguir identificar isso aqui. A partir do sequenciamento genético total do DNA humano, é possível avaliar o prognóstico de várias enfermidades diferentes, incluindo aí diferentes tipos de câncer, problemas cardíacos, diabetes e até mesmo um risco, uma propensão ao Alzheimer. Mas como eu disse para vocês, hoje as técnicas já estão um pouco melhores e não é necessário, desde o início desses tempos aí do genoma, que a gente faça o sequenciamento genético total do indivíduo para descobrir isso. A gente usa marcadores, que são pedaços de DNA específicos, capazes de identificar as mutações no seu DNA que estão relacionadas a essas doenças. Então, não é necessário fazer uma varredura total. E no início do projeto Genoma para consumo, né, eles, dessa ideia de genômica de consumo, eles não sequenciam o DNA completo. Acho que até hoje não fazem isso, para entregar para você esses riscos de doenças. Por isso, a nossa alternativa incorreta, eu já acredito que seja a letra A. Vamos avaliar as outras só para não termos dúvida. Um gene corresponde a uma região particular da molécula de DNA e cada determina a produção de uma molécula específica de RNA, um processo chamado de transcrição, e esse RNA vai transcrevendo para ele o seu código genético, vai transcrevendo para ele a sua informação genética. Tá certo isso aqui, né? Após a transcrição da maioria dos genes, alguns trechos do RNA denominados introns, eu chamo de introns metidos, né, que eles são pedaços, sequências de DNA, ou de RNA, melhor dizendo, que não codificam para um determinado aminoácido, então eles não participam da produção, eles são retirados num processo de purificação, né, vamos dizer assim, do DNA, e aí os exons são reorganizados e encaixados.
tá? Para que eles formem a sequência lá do RNA mensageiro. Então, ó, os introns são removidos e as fitas de RNA mensageiro compostas por exons são liberadas do núcleo e podem ser traduzidas como proteínas. Também está ok, tá? Tem até um fenômeno envolvido com esse processo aqui que vale a pena pesquisar, que é o splicing alternativo, quando a gente pode reembaralhar os exons e eles não precisam ser recolocados na mesma sequência. Assim, um único gene pode gerar mais de uma proteína diferente, dependendo da situação em que a célula está vivendo. No nosso DNA é constituído fundamentalmente por cromossomos e cada cromossomo possui realmente um bastão, né, uma grande molécula de DNA enrolada em estonas. Então é apenas uma molécula de DNA. Tá? Então aí a resposta incorreta mesmo é a letra A. Aqui em 2012 a PUC lança essa questão. O gráfico apresenta um percentual aproximado de DNA não codificadores de proteínas em diferentes grupos de organismos. Então aqui, ó, nesse gráfico, a gente tem aqui a porcentagem do DNA desse ser vivo, ou desse eucarioto unicelular, ou desse fungo, que não produz proteína. Então, tem lá todo o seu cromossomo, ou seus cromossomos, para quem tem mais de um, e eles fizeram uma lista. Olha, parte do DNA codifica proteína, e essa parte que está no gráfico é a parte que não codifica. Então, a gente vê que as bactérias, quase todo o DNA delas, 90%, é usado na codificação das proteínas. Já quando a gente olha para humanos, olha só, quase, de acordo com o gráfico, né, quase 80% do DNA humano são sequências que não codificam proteínas, 80 a 90% aqui por cento do DNA humano. Então a gente percebe uma coisa, né, os organismos mais complexos, né, à medida em que vão aumentando a complexidade aqui, com o ápice da complexidade aqui no gráfico, sendo a nossa espécie, tá? A gente consegue perceber que a gente vai aumentando a quantidade de DNA na célula e vai aumentando ainda mais a parte do DNA não codificante. Então, a gente começa a ter excesso de DNA dentro da célula. Tá? Então, vamos analisar o gráfico de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, marcar o que é correto afirmar. Os organismos evolutivamente mais complexos transcrevem e traduzem menos proteínas que os menos complexos. Eu acredito que essa aqui já está incorreta, né? A gente aqui não está vendo o tanto que é traduzido. A gente está vendo no gráfico o tanto de DNA que não é usado para tradução. Né? Agora, o quanto de proteína que é traduzida, né, na biologia, no metabolismo celular, nós não temos essa informação no gráfico. Por isso, acredito que essa número 2, a errada, né, a incorreta, que é o que a gente está procurando, já seja a letra A, porque o gráfico não nos dá essa informação. Menos de 10% do DNA humano contém genes ou sequências passíveis de transcrição e tradução. Foi isso que a gente viu, né? Mais ou menos entre 90, tá? Se a gente pegar uma linha reta aqui, ó, a gente vai bater aqui entre 95 e 100 do DNA humano que não codifica para alguma coisa. Então, só 5 vai codificar alguma coisa. Tá perfeito, tá encaixado aí a letra B. Sequências de DNA que não codificam para a produção de proteína podem sim desempenhar outras funções como a regulação dos próprios genes. Isso aí é a pura verdade. E na letra D nós temos os procariontes apresentam maior percentual de sequências codificadoras de proteínas em relação ao seu conteúdo de DNA total, que é o que está sendo mostrado aqui, né? Se 10% do DNA, mais ou menos, das bactérias não codifica para proteínas, quer dizer que os outros 90% vão codificar para proteína. Então, eles é que têm a relação de melhor eficácia aí do DNA, né? Maior quantidade de DNA, fazendo o processo de síntese proteica. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Vamos aqui para o meio do nosso exercício, falando um pouco sobre nós e outros primatas. Todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se dois organismos são parentes próximos, seus DNAs serão muito semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferenças moleculares terão. Então, aqui está mostrando que quanto mais semelhança de DNA, mais parente, mais próximo é uma espécie da outra. E aí, comparando o DNA de chimpanzés com o DNA de gorilas e com o de humanos, viu-se que 91% de semelhança dos chimpanzés com os gorilas e 96% de semelhança dos chimpanzés com os seres humanos. Então, se o grau de semelhança indica um maior grau de parentesco, vamos analisar as alternativas e ver o que está correto.
As alternativas tá, humanos são pouco semelhantes a gorilas e chimpanzés. Pô, mais de 90% de semelhança é muita semelhança, né? Humanos não são aparentados com gorilas. São, mas são menos aparentados a gorilas do que a chimpanzés. Humanos e chimpanzés são mais aparentados entre si quando comparados com gorilas. Isso aqui é verdade e o texto nos deixa perceber isso aí. Tá? Então, a resposta da nossa questão 3 é letra C. Na quarta questão, nós temos o mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existente nos 23 pares de cromossomos humanos é o que ainda falta fazer após a conclusão do projeto Genoma? Não, a gente já fez isso uma vez e temos empresas que continuam fazendo isso para outros seres humanos, tá? É a condição necessária para saber o número de moléculas de RNA existentes em nosso organismo? Sabemos que o projeto Genoma sequencia o DNA. Agora, a relação disso com a transcrição já é outra história, tá? É o que o permitiria conhecer qual a real proporção de proteínas em relação à molécula de DNA que possuímos? Olha, até que um dia a gente pode chegar a essa resposta, mas como existem várias coisas para acontecer, desde o DNA, né? Tem a transcrição e a tradução, tem o splicing alternativo que eu citei já na questão, que pode fazer com que cada gene gere mais de uma proteína. Esse também é um fato que a gente não pode afirmar que o mapeamento nos permite inferir já de cara. Tá? É o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos e sendo apenas um passo no conhecimento do nosso genoma. Olha, acredito que essa letra D esteja correta, porque assim, né? A gente tem aqui que isso vai nos permitir, né? Tem conseguido pelos pesquisadores, foi conseguido no projeto Genoma de 2001 a 2003, tá? E sendo apenas um passo no conhecimento do nosso genoma, sim, tem muita coisa ainda para a gente conhecer, tá? E esse foi só o primeiro passo. Então, nossa resposta aqui da 4, letra D. Decifrar o código genético significa saber a correspondência entre as trincas de base do RNA, que são os códons, e o seu respectivo aminoácido. A gente já sabe isso, tá? E a gente sabe que o código genético usado por uma espécie é o mesmo usado por todas as espécies. Código é essa correspondência entre a trinca de bases existente lá, as várias trincas do RNA mensageiro, chamadas de códons, e os seus respectivos aminoácidos na hora de montar a proteína na última etapa, que envolve o ribossomo, a tradução. E a última questão de hoje é uma questão de 2003, mais antiga, mas ainda assim muito útil, tá? Para saber de você se você sabe o que realmente foi o projeto Genoma, né? O que significa a palavra genoma. Ultimamente tem sido anunciado uma série de projetos Genoma com o objetivo de sequenciar o genoma de espécies. Sequenciar é saber a sequência de bases do DNA, tá? Como as espécies de eucalipto, café. Sequenciar o genoma de um organismo significa descobrir, acabei de falar a resposta, né? Significa descobrir a sequência de bases daquela espécie, daquele indivíduo que está sendo avaliado. Resposta, letra B, tá? Claro que disso a gente consegue comparar as espécies e acabar descobrindo relações de parentesco, sim, mas quando eu falo que eu vou genotipar ali, que eu vou fazer o genoma daquela espécie, eu vou tentar descobrir a sequência que aquela espécie tem nos seus nucleotídeos, no seu DNA. E vou ficando por aqui após a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado dessas aulas do PET que falam sobre esse assunto interessante e tem muita chance de cair no vestibular, tá? Como atualidades, como matéria mesmo, também na área das ciências naturais, tá? Um abraço para vocês e aguardo vocês na semana que vem com o início do PET 5. Se gostou da nossa aula, deixe seu joinha e se inscreve no canal para receber a aula já direto no seu celular. Um abraço e até a próxima.